Fala pessoal, boa tarde. Eu já tô aqui para estar gravando, comentando sobre a notícia que saiu. Esse é um formato de vídeo que eu não costumo fazer. Normalmente eu trago vídeos de highlights dos jogadores que são especulados no Flamengo. O Danilo eu não vou trazer por um motivo em particular. Eu tinha um outro canal relacionado a futebol italiano. Eu perdi o canal por uma questão de copyrights. Mas bem, como eu disse, eu sou um fã de futebol italiano e especificamente falando, quem me segue sabe que eu sou um torcedor da Juventus. E eu acompanhei basicamente toda a carreira do Danilo no futebol italiano nesses últimos anos. Eu vi a enorme maioria dos jogos. E eu acho que posso estar falando muito bem do que a gente pode esperar de positivo e o que a gente pode esperar de negativo desse atleta. Primeiro de tudo, repassando para vocês as fontes, a gente tem a notícia do Gianluca Di Marzio, que é um jornalista importante do futebol italiano. Ele diz: nada para o Napoli. Ele estava especulado como um provável destino ir para o Napoli. O jogador escolheu o Flamengo por motivos familiares. O Fabrício Romano, outro jornalista muito renomado, ele disse: Danilo decidiu retornar ao Brasil como próximo passo para sua carreira depois da Juventus. O Flamengo lidera a corrida para tê-lo de volta ao Brasil. O Santos também fez uma abordagem. E o Romeu Agreste, que é o principal jornalista quando se trata de Juventus, ele diz: o Danilo tomou a decisão de retornar ao Brasil. Ele não confirmou nada referente ao Flamengo. Então, é algo que a gente ainda pode, digamos assim, esperar um pouco, certo? Então, acho que a gente ainda não tem uma confirmação, certo? Mas vamos lá. Eu trouxe aqui os números do Danilo, tinha sido postado pela página SofaScore Brasil. A gente tem, no ano de 2024, 48 jogos, 4 assistências, 89% de acerto de passe, 60% de acerto no passe longo, 96 desarmes, 278 ações defensivas, 159 bolas recuperadas e uma alta eficiência de duelos no chão de 63%. Como vocês podem ver, ele atuava pelos dois lados da defesa. E a gente pode até dizer que há uma predominância dele atuar pelo lado esquerdo. Acho que muita gente vai lembrar, o Alexandre ele sai em baixa da Juventus, e a partir desse momento o Danilo é deslocado para jogar do lado esquerdo da defesa. Forma uma defesa com 3 zagueiros, Federico Gatti pela direita, o Bremer, que é outro zagueiro brasileiro, jogando pelo centro, e o Danilo pela esquerda. Eu postei um vídeo no meu Twitter, inclusive, com a atuação do Danilo na final da Copa Itália contra a Atalanta. Não só pelo peso do jogo, mas foi uma das melhores partidas dele nesse ano. Eu postei também um vídeo dele atuando contra o Manchester City nessa temporada, provavelmente a melhor partida dele da temporada. Se você considerar, junto com a Inter, talvez seja o adversário mais forte que a Juventus tem enfrentado. E ele se sai muito bem nesses dois jogos. E eu acho que a gente tem que observar algumas questões referentes ao Danilo. Ele é um cara que ele é muito forte nesse 1 contra 1. Ele é um cara difícil de ser driblado, ele é um cara que normalmente leva vantagem no mano a mano. Se você pegar esse vídeo contra o Manchester City, é Jeremy Doku, é Bernardo Silva, é Savinho, são jogadores dos melhores dribladores do mundo. E de estilos diferentes, e eles se saindo bem contra esse tipo de jogador. Então, isso é algo que a gente pode esperar e contar muito bem com ele aqui no Brasil. Ele também é um jogador muito versátil. Então, vocês veem ele atuando do lado direito, do lado esquerdo. Nessa temporada, ainda que ele tenha tido menos espaço, ele jogou nas 3 posições da defesa, seja como zagueiro dos dois lados, seja como lateral esquerdo, seja como lateral direito. Então, ele fez 4 posições, no caso. E eu acho que vale mencionar que em momentos emergenciais, e é importante dizer que foram momentos emergenciais, ele também atuou como meio-campista. Eu até estava pesquisando, de desse eu fui ver a escalação do Santos numa das finais da Libertadores. Ele tinha jogado um desses jogos como volante. E normalmente quando isso acontecia era um cenário em que a Juventus precisava se defender, precisava, tipo, por algum motivo, ou ter um jogador a menos, ou alguém se lesionou, ou o adversário está amassando e a Juventus está com a vantagem no placar. Normalmente, em alguns desses cenários, acontecia do Danilo ser deslocado para o meio-campo. E ele cumpria um papel mais ou menos de ser aquele volante cão de guarda, tipo um Casemiro, um Ralf, e cumpria muito bem.
Mas o Danilo está saindo da Juventus. A Juventus está abrindo mão dele no meio da temporada. Então é relativamente óbvio que a gente tem que perguntar por que isso está acontecendo, Osório? Porque um jogador que é tão qualificado assim não está mais nos planos e está rescindindo o contrato, podia até ter ido para um rival. E eu acho que a gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro, obviamente, a idade. Ele tinha um contrato que, se ele jogasse metade dos jogos da temporada, ele ia estender esse contrato por mais um ano e a Juventus não queria. E ele teve, sim, uma queda de desempenho. Isso é importante observar. Ele se mostrou mais lento. Em alguns momentos, ele foi muito mal. Ele fez uma partida contra a Inter nessa temporada, jogando na zaga, que ele comete pênalti, que ele é antecipado, que ele mostrou dificuldades referente a uma certa perda de velocidade. Pode acontecer disso ser um problema no Brasil? Pode. Eu não tiro a possibilidade. Mas, assim, a queda física que o Alexandre tinha mostrado no futebol italiano tinha sido muito mais acentuada. O Alexandre não conseguia mais jogar com nível competitivo. E está aqui sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Nesse amistoso que teve agora foi talvez o melhor que o Flamengo teve em campo. E o Danilo, ele mostra uma queda, mas ele sai, querendo ou não, no nível um pouco melhor. Acho que esse jogo do Manchester City, inclusive, é uma partida bem recente. E como eu disse, em diferentes cenários. Ele pode ser um lateral esquerdo, ele pode ser um lateral direito, ele pode ser um zagueiro. Eu gosto da ideia dele vir como zagueiro, certo? Até porque ele poderia jogar tanto na função do Léo Ortiz e do Léo Pereira, e ainda sobrar uma vaga ali para um moleque se desenvolver. Acho que o Flamengo não precisaria ter 3 zagueiros tops logo de cara no elenco, ter 4 zagueiros, como foi na temporada passada, e sobrar um espaço para o João Vitor, sobrar um espaço para o Cleiton, sobrar um espaço, enfim, para o Damata, para o Iago, para o Carbone, quem se mostrar melhor. Acho que o Flamengo está no momento em que tem vários zagueiros promissores, mas que não necessariamente nenhum deles está a ponto de se consolidar. Acho que o João Vitor talvez seja o que tem o maior carinho do Felipe Luiz, do José Boto, pelas declarações, e me parece muito que é o moleque que vai ter espaço. Nesse sentido, eu achava até interessante ver o Danilo como um mentor. E o Danilo, ele se mostrou no futebol italiano, e é por isso que ele recebeu a abraçadeira de capitão, uma grande liderança para, principalmente para os jogadores jovens. Um cara que orientava, um cara que passava muitas instruções para os jogadores de como ter um bom comportamento, de como manter uma rotina de atleta, e que aquilo pode ajudar ele a se desenvolver. Ele tinha um trabalho de, por exemplo, focar muito na parte mental dos jogadores, orientava muita gente a fazer terapia, passava conselhos aos jogadores. Ele é um cara que fala muito bem, e por isso ele assumiu a liderança. Acho que o pessoal talvez não saiba disso. Ele foi, eu não tenho certeza se o primeiro capitão estrangeiro da Juventus em muitos anos, ou o primeiro capitão brasileiro que a Juventus teve, mas foi algo que você vê, pô, ele assumiu um papel que não era exatamente comum. E ele foi uma liderança muito importante para o Massimiliano Allegri. Quando chega o Thiago Motta, é importante falar, ele chega na pré-temporada depois. Isso prejudicou ele. O Thiago Motta apostou no moleque da base, que era o Nicolo Savona, e contratou um lateral esquerdo colombiano, que era o Davi Cabal. E também trouxe um zagueiro, que foi o Calulu. Então, quando ele chegou, a gente tinha 3 caras para jogar nas funções dele. Então, ele não só não fez uma grande pré-temporada, porque ele chegou depois, como ele sofreu um pouco com falta de ritmo. Então, tipo assim, ele entrou, que eu mostrei, em alguns momentos ele era antecipado, em alguns momentos ele chegou a cometer, acho que 2 pênaltis nesse caminho, falhar em gols. Mas eu acho que isso também, você pode ter um pouco de uma questão de uma queda física, mas acho que também tem um pouco de falta de ritmo. E falta de preparação, no sentido de que ele chegou para essa pré-temporada um pouco atrasado. E acho que a mesma coisa a gente pode ter visto com o Douglas Luiz. Douglas Luiz, que foi uma contratação de peso, está fazendo uma péssima temporada. Inclusive, a gente já pensa em se livrar dele. Agora sim, vamos... Acho que eu pontuei algumas coisas positivas, falei do contexto, falei do porquê que ele está mal. Eu acho que vale falar de algumas coisas que eu tenho pequenas dúvidas. O Flamengo enfrentou
no final da temporada passada, o Cuiabá. Um jogo teoricamente mais fácil, o Flamengo dominou, mas o Flamengo sofreu muito em certos momentos com bola nas costas da defesa. Eu acho que assim, os dois zagueiros, tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira, são muito bons, mas nenhum deles é um zagueiro super rápido, igual era o Fabrício Bruno, igual é o Vitão, que está sendo especulado no Flamengo. Pode ser um alerta. Esse time sofreu um pouco com bola nas costas da defesa. Eu acho que, inclusive, quando você marca, quando o Flamengo marca alto de forma principalmente individualizada, às vezes é um risco que você assume, essas bolas longas às costas da defesa. E, assim, se o Flamengo mostrar se isso for um problema de fato, e o Flamengo encarar adversários com ataques mais velozes, ataques que um atacante muito rápido, alguém como o Bruno Henrique, o Flamengo pode ter dificuldade. Não vai ser o Danilo que vai resolver esse problema. Acho que isso é importante ser pontuado. O Danilo, ele é um bom construtor? Ele é um bom construtor. Mas não é todo jogo também que ele vai estar fazendo passes mirabolantes, que vai estar o tempo todo achando jogadores no entrelinhas. Ele tem uma boa bola longa, inclusive muitas vezes achando os pontas em situação de 1 contra 1. Às vezes uma bola longa em profundidade, a Juventus jogava com alas e isso era importante ser feito. Então isso são coisas que o Danilo faz bem. Ele também é um cara que, tipo assim, ele não vai bicar se ele estiver sendo pressionado, se assustar com a pressão, ele não vai se livrar da bola. Ele não é esse tipo de jogador. E acho que o Flamengo pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas, vocês também não dá para esperar que vai ser o Léo Ortiz. Não é esse jogador em termos de construção. Enfim, eu comentei muito sobre a possibilidade de ver ele como um lateral esquerdo. Porque eu penso que o Ayrton Lucas não tem um bom encaixe, que o Matias Vinha vai demorar muito a voltar, e que o Alexandre é um cara que, querendo ou não, tem sua idade, tem seus problemas físicos, requer um pouco de rotação. Você poderia ter os dois revezando. Eu acredito até que seria o melhor. Para jogar do lado direito, eu acho que ele não tem nada que o Varela faça que o Varela seja melhor do que ele. Acho que isso, para mim, é bem claro. O Danilo, ele é muito melhor do que o Varela. Mas, eu acho que, como vale dizer para o Varela, acho que vale dizer para o Danilo. Ele não é o melhor encaixe para jogar do lado do Gerson. Então, talvez seja caso de, por exemplo, você fazer um meio campo com Pulgar e Gerson, tirar o De La Cruz e colocar um ponta. Colocar o Luiz Araújo, colocar o Michael, colocar o Gonçalo Plata. Normalmente, na Juventus funcionava assim, o Danilo ficava mais ou menos como um terceiro zagueiro quando o time jogava em linha de 4, de qualquer forma. E durante vários momentos ele teve uma ótima conexão com o Federico Chiesa. Inclusive na temporada do Pirlo, que é talvez a temporada que ele se consolida como um grande defensor no futebol italiano, era comum você ver, por exemplo, a Juventus decidia, nesse jogo ou vai jogar o Alexandro ou vai jogar o Quadrado. Por quê? Porque o Danilo ele meio que flutuava entre os dois lados. E se o Danilo jogasse do lado direito, o Chiesa ia jogar do lado direito. E se o Danilo jogasse do lado esquerdo, o Chiesa ia jogar do lado esquerdo. Isso era algo recorrente. Então, a gente pode até imaginar algo assim. Ele jogando no Flamengo, sempre que ele jogar de lateral, a preferência vai ser por ter um ponto agudo. Funciona melhor dessa forma. E você talvez não possa esperar muito que ele seja o cara que vai estar chegando à linha de fundo o tempo todo, que vai estar fazendo cruzamentos o tempo todo. Pode acontecer de uma forma eventual, muito ocasional. Não pode ser a regra. Até porque ele não é esse jogador. Ele viveu o melhor momento da carreira dele fazendo outras coisas. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Eu aprovo a contratação do Danilo. Acho que é um jogador muito versátil. Acho que é um jogador de um alto nível. Acho que ele é uma liderança que o Flamengo sente falta. Obviamente, eu acho que eu pontuei alguns cenários específicos que talvez não seja o ideal para ele. Acho que eu pontuei algumas coisas sobre como ele deve ser utilizado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.